Oiê, eu me chamo Jéssica Gerlani e estou aqui para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje será compartilhando aqui um pouco sobre o processo criativo do meu segundo livro, simplesmente da minha perspectiva noiva. Já tá aí no canal o primeiro, simplesmente da minha perspectiva namoro. Ele ficou um tanto longo, mas esse aqui vai ficar um pouquinho menor, até porque eu falei um tanto no primeiro. Nesse aqui eu seria um pouco mais breve. Até porque o próprio livro, ele é mais enxuto do que o primeiro. O primeiro ele tem cerca de 300 páginas, 270 e alguma coisa. Já esse aqui, o segundo, tô com o notebook aqui embaixo, porque eu tô com o PDF. O segundo tem 220 páginas. Páginas, não quer dizer que seja o miolo ali, que seja as 220 páginas narrando a história. Não, tá? O livro se divide em miolo e entre capa contra capa. Depois eu posso trazer um vídeo se vocês quiserem a respeito. Mas vamos lá. Meu processo criativo, ele funciona da seguinte forma. Eu escrevo, deixo lá um tempo para depois voltar, ler o material e ver onde eu pesei a mão, onde eu preciso melhorar, onde eu posso acrescentar algumas coisas e fazer o processo ali de diagramação e correção. E o primeiro levou anos para que isso acontecesse, como eu contei no primeiro vídeo. Já o segundo, eu terminei a escrita dele em 2021. E eu só parti para o processo de diagramação em 2024. Ou seja, aí 3 anos, quase 4 anos depois. Por quê? Eu tinha esses projetos de tornar os livros públicos engavetados, por conta do medo, do receio e de tantas outras coisas. Mas, quando eu decidi, ali em 2024, que foi um tempo que eu estava muito de ressignificar, de olhar mais para mim, de me calar e observar o todo e ver até onde ia chegar, porque eu estava cansada de ser a louca da história, né? E eu aproveitei e voltei essa energia para os livros. E daí, liberei o primeiro e parti para o segundo. No primeiro, eu tive muito receio para fazer esse processo de releitura, porque muitas coisas lá me incomodavam. E no segundo, eu fiquei também procrastinando esse processo de ler e diagramar, porque eu pensava que também teriam coisas que iriam me incomodar. Até porque, no meu momento ali, noiva, vamos dizer que foram onde a máscara começou a descolar, entende? E foi onde eu passei, assim, as primeiras frustrações que envolvia, de fato, terceiros ou em tantas outras pessoas. E por isso eu imaginava que, quando eu fosse ler ele, para fazer a diagramação, iria ser livro que iria me machucar. Mas, pelo contrário. Essas 220 páginas me fizeram refletir muito. É tanto que eu só escrevo miolo, toda a outra parte eu faço depois. E quando eu fui fazer a sinopse do livro, depois de ler, de corrigir, fazer toda a diagramação, fazer os elementos antes do miolo e depois do miolo do livro, ele saiu mais como um por que não antes? Eu vou ler. Ao reler todo o conteúdo presente, para diagramar, me perguntei, por que não publiquei antes? As reflexões aqui são tão necessárias. Quando as escrevi, tinha entre 19 anos no mínimo e 21 anos no máximo. Relendo depois de 4 anos, tantas coisas me levaram a refletir, a olhar para a vida de forma diferente, se priorizar e não desprezar os sinais. O livro narra a história sobre meu noivado, que ocorreu entre 2019 e 2021, onde escrevi sobre os 3 anos, como se escrevesse em um diário, e ao mesmo tempo faz reflexões sobre a vida e os desafios que os relacionamentos trazem, sendo esse o segundo livro da coleção, simplesmente da minha perspectiva. Ou seja,
eu tava, no processo que eu tava diagramando esses conteúdos que estavam engavetados, eu tava muito interiorizada, olhando mais pra mim. Tipo, eu tava observando tudo que tava acontecendo fora, o que o outro tava fazendo, mas eu tava aqui, sabe? Digerindo. Foi isso que eu tava fazendo. E ler o livro Noiva foi um banho de água fria. Só que com tudo isso, a teimosa queria continuar, né, na luta. E o primeiro livro, ele naturalmente, eu tinha 16 anos quando eu comecei a escrever, então naturalmente ele veio assim uma coisa mais menina. É tanto que o acabamento dele, a diagramação, eu deixei o mais próximo possível da forma que eu escrevi aos 16. Então, com muito frufruzinho, muita coisinha, muito. E já no Noiva, não. Ele é um livro que naturalmente dá pra ver a personagem, vulgo eu, nesse processo de amadurecimento. E o Noiva, ele vem nessa pegada de fato de metamorfose. Porque era onde eu estava entendendo que não era um conto de fadas. Era onde eu tava. A máscara tava se afrouxando, eu tava começando a ver que não era tudo o que eu imaginava. Mas, por motivos que estão presentes no livro, eu decidi dar um ponto de partida e me aprofundar um pouco mais. Tentar um pouco mais. E é isso. Esse é meu processo criativo. Escrevo, deixo um pouco de molho para depois retomar e ver os pontos que precisa de melhorias. Esse primeiro, esse Noiva, eu demorei um pouco para começar a escrever ele. Eu noivei e vivi ali um ano sem escrever. Depois eu passei a escrever, e se eu não tô enganada, eu escrevi ele, dei ali o ponto de partida depois de uma frustração. De tantas que eu tive, né? Foram várias. Mas é isso, gente. Eu não trouxe o livro físico, palpável aqui, porque eu mudei algumas coisas na capa dele, que eu achei a foto muito estourada. Mas tem o em e-book. E o físico, em breve eu trago aqui, quando eu fizer a solicitação e ele chegar, eu mostro também pra vocês, igualmente eu fiz com o primeiro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fica com Deus. Eu sempre esqueço, mas se assistiu até aqui, ajuda a mana se inscrevendo, comentando, curtindo, para regar essa semente e ajudar a germinar.